Fala, meu povo, muito tempo sem ver vocês, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos vendo aí, não sei a hora que você está nos assistindo, tá? Professor Rafael de Informática por aqui. Nossa missão hoje é trabalhar um assunto muito cobrado em todas as bancas e em todos os concursos policiais, beleza, turma? Então vamos lá, tá? Aula na tela, seguimos aí o nosso slide. Nós vamos trabalhar hoje segurança da informação, tudo bem? Assunto cobradíssimo em prova. Ao final, iremos resolver algumas questõezinhas aí, tá? Vamos lá para alguns conceitos relacionados, turma, tá? Invasores e atacantes. Nosso objetivo hoje é estudar um assunto chamado malware, tá? Que é justamente códigos maliciosos. Quando a questão mencionar sobre esse tema malware, é você lembrar que ela está falando de forma genérica a toda espécie de programinha, beleza? Que pode causar algum mal, algum malefício na sua máquina, tá? No seu equipamento, belezinha? Cuidado, porque malware ele não vai se limitar, né, claro, ao conceito de vírus. Malware também não vai se limitar ao conceito de pragas virtuais, vai muito mais além do que isso. Malware também não vai se limitar ao que nós chamamos de ataques cibernéticos, tudo bem? Malware é um termo genérico para falar de qualquer ameaça que prejudique os nossos equipamentos, as nossas máquinas, tudo bem? Então vamos lá. Dentro do conceito de malware, existe alguns programinhas, né? Alguns, digamos, conceitos relacionados a esses programas do mal, tá? Que é necessário a gente entender uma pequena diferença, tá? Exemplo, né? Tá aí do nosso lado esquerdo da tela, o termo hacker. Hacker, turma, não é aquele cara que sempre vai, né, claro, raptar alguma informação, roubar alguma informação relevante, exigir dinheiro, não é esse cara sempre. Tá? O hack é um termo dentro de sistema de informação, tá? E as questões cobram dessa forma também, que ele se relaciona àquele cara que tem um conhecimento exímio, né, sobre determinada área de sistema de informação. Tá? Aquele cara sabichão de tudo, grave dessa forma. Tá? Cuidado com as questões que delimitaram o conceito desse cara chamado hacker, tá? Como se fosse um cara que, por exemplo, só roubasse dinheiro em banco, né, isso nas contas bancárias de alguém, não se limita a isso, muito cuidado. Hacker é um termo, tá, para mencionar aquela pessoa que tem um conhecimento exímio, tá, da área de sistema de informação. O cracker é um termo, né, que se relaciona, galera, a você conseguir de alguma forma, né, alguma chave de um sistema que necessite dessa chave para ser ativado. Cracker é isso. Vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo, né? Você utiliza o tal de Office na sua casa, né? Muitas das vezes a galera consegue uma chave por aí na rede e consegue ativar esse programa. De alguma forma, né, craquearam essa chave original e você utiliza essa chave aí na sua casa para ativar esse programinha. Então, crack é isso, né? Craquear é você conseguir driblar uma forma de chaveamento para você conseguir ativar algum programinha. Script kidders é aquele cara hacker inicial, tá? Olha o nomezinho aí, né? Script kidders ou kidders. É aquele cara que é uma espécie de hacker inicial. Não tem todo o conhecimento que o hacker tem, mas é um cara que tem um certo conhecimento, né? Já está começando a aprender as manhas aí, tá? De sistema de informação. Insider é aquele cara invasor, tá? Grave sempre, né, esse termo insider aí, ó, tá? Como se fosse sinônimo de invasor. Belezinha? Invasor. Tranquilo. O phishing é uma espécie também, tá? Vamos já falar dos ataques cibernéticos, mas phishing é uma espécie do ataque phishing, tá? Nós vamos falar especificamente desses ataques também. Wire's são softwares falsos, tudo bem? Cuidado, uma coisa é o software falso, outra coisa é o software original que você consegue craqueá-lo, tudo bem? Então, o wireless é um software falso. O spam é geralmente, né, e-mails falsos também. Tudo bem, minha turma? Beleza? Então, gravem esses termos aí relacionados a malware, porque aparece muito em questão aí, pode gerar uma certa dúvida sua aí, claro, né? Vou apagar aqui, depois você volte, tudo bem? Pode gerar uma certa dúvida. Caso apareçam esses termos aí, tudo bem? Misturado em questões que falam de alguns malwares, vírus, né? E aí tem essas diferenças aí desses termos para os malwares que iremos estudar, né? Como eu mencionei, turma, o termo malware é um termo genérico,
para se referir a todo tipo de ameaça cibernética, toda, tudo bem? Então provoca algum malefício no computador, malware. Malware pode ser vírus, malware pode ser um tal de war, tá? Muito cobrado pela banca CESP esse tipo de malware, tá? Malware pode ser um ataque cibernético, tudo bem? Então malware é esse termo genérico. As questões quando cobram o conceito de malware, geralmente elas vão querer delimitá-lo, né, com alguma espécie desse malware, né? Por exemplo, já mencionei que o conceito de vírus não é suficiente, né, isso para caracterizar um malware, não é. Vírus é uma espécie de malware, tudo bem? Malware vai muito mais além. Vamos mais à frente, né? Alguns conceitos relacionados. Ó, para vocês terem uma ideia, temos aqui algumas espécies de malware: vírus, o bot, que é o robozinho, Trojão, o famoso cavalo de Troia, o programa espião, que é o nosso spyware, o backdoor e o hotkit, tá? Tudo isso aqui são espécies de malwares e tudo isso aqui, se você pensa a partir de hoje, vamos tirar esse entendimento errado. Se você pensa que tudo isso aqui que aparecia nas suas provas aí, questão que você resolve em casa, eram tudo vírus, tá errado, cuidado, tá? Nós vamos ver que existem diferenças, tá, e extremas entre vírus e essas outras ameaças que circulamos aqui. Tudo bem? Vamos mais à frente, tranquilinho. São só conceitos iniciais. Vamos lá para o nosso primeiro malware, o tal de vírus. Galera, vamos lá. Vou apontar algumas, né, especificidades desse programinha do mal. E aí já vou dizendo logo que ele se diferencia dos demais programinhas do mal, malwares, justamente, né, por conta dessas especificidades deles. Então o vírus, ó, primeiro, para ser um vírus, ele só se replica e contamina, né, quando executado o programa ou arquivo hospedeiro. Primeira coisa é isso. Para ser um vírus, ele só consegue contaminar um ambiente se eu for lá com o ponteirinho do mouse, dar 2 cliques no programinha do vírus ou no arquivo hospedeiro. Porque nós vamos ver também, galera, né, que esse vírus, esse programa chamado vírus, ele pode ser tanto uma parte de um programinha do bem, beleza? Lá anexo a ele, né? Tudo bem, como se fosse um hospedeiro, como também pode ser um programa normal, mas dentro também, claro, desse hospedeiro. Tranquilo? Então, uma forma de eu contaminar um sistema com esse malware chamado vírus é dessa forma aqui, executando o programinha do malware vírus ou executando o arquivo desse hospedeiro. Qualquer uma das duas formas. Dê 2 cliques, abrir o arquivo do hospedeiro, né? Vamos supor que você tem uma pastinha de música, tem um vírus lá dentro, tá? E aí esse vírus, né, ele não é anexo a uma música, tá dentro da pasta. Executou a pasta, contaminou o seu computadorzinho, tá? Grosso modo seria isso. O vírus é parte da música que está dentro da pasta. Abriu a pasta, você não vai contaminar o seu computador. Mas foi lá e executou o arquivo da música que tem como parte dele o vírus, é um hospedeiro do vírus, você executou a música, você contaminou o seu sisteminha, o seu computadorzinho, tá? Tranquilinho, vamos mais à frente. Mais algumas características dele, né? Ou seja, ó, não é necessário, né, a execução explícita do vírus. Eu não preciso abrir a pasta, procurar o programinha do vírus que está lá entre minhas músicas disfarçadinho de algum jeito e clicar no programa do vírus. Se ele está dentro da pasta e a pasta é o hospedeiro dele, ele vai contaminar, tá? Olha, eu estou falando de hospedeiro aqui, turma. A galera que tem uma noção de biologia, né, vai concordar comigo aqui. Por que o nome do vírus? Porque biologicamente a gente sabe, né, pegando um conceito emprestado lá dessa ciência, para ser, né, o vírus biológico, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver. Quando ele sai desse hospedeiro, né, alguns vírus por um determinado tempo morrem. Mesma coisa que nós trazemos para o sistema de informações, beleza? Se não tem um hospedeiro, não tem vida nesse programa do mal, tá? Ele não tem, claro, nenhum malefício, belezinha? Eu não preciso, para contaminar um sistema, tá, ir lá no programinha específico do cara chamado vírus, dar 2 cliques nele, que eu vou contaminar o sistema. Não preciso, tá? E essa é uma extrema diferença dele para alguns malwares, que alguns malwares, só o fato dele estar dentro de uma pasta, eu já consigo contaminar o meu sistema, o meu computador. Tudo bem? O vírus não. Preciso executar apenas o arquivo hospedeiro. Apenas. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo, tá?
A questão vai chamar isso aqui de execução explícita, tá? Tenham muito cuidado. Quando a questão mencionar que você não precisa fazer a execução explícita do vírus, quer dizer que você não precisa executar o arquivo do vírus, tá? O arquivinho do vírus. Beleza? Basta que você execute o arquivo hospedeiro desse cara, tá? O vírus, turma, ó, ele se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Tudo bem? Mais uma diferença enorme, tá? Mais uma diferença enorme dele para esse cara aqui, ó, chamado WAR. Vamos já falar dessa ameaça, né? Mas é mais uma diferença porque o WAR, ele não se multiplica de arquivo para arquivo, de programa para programa. O WAR, ele vai pular de computadorzinho para computador, beleza? Vamos já falar disso, né? Mas vamos aqui, ó, entender. O WAR, ele pula de computador para computador, seja na rede particular sua, seja na rede de internet, tudo bem? Já o vírus, ele vai se replicar, ó, inserindo cópias dele mesmo, de programa para programa, de arquivo para arquivo. Tudo bem, belezinha? Lembrar que o vírus precisa de um hospedeiro, é aquele mesmo raciocínio, né, da biologia, claro, e eles infectam arquivos e não computadores em si, tá? Tudo bem? Vamos mais à frente, tá? Para que um malware seja considerado um vírus, ele deve ter, ó, capacidade de autorreplicação. Autorreplicação é dizer o seguinte: executou ele a primeira vez, meu caro amigo, ele vai, né, claro, se proliferar. Não precisa, por exemplo, né, para cada contaminação, uma execução. Tudo bem? A autorreplicação é isso, né? É desnecessário, né, isso, que para cada contaminação lá do teu sistema, tu fique lá executando esse arquivo. Tudo bem? Executou a primeira vez, ele vai lá se autorreplicar, tá? Ele precisa de um hospedeiro, ele precisa contaminar, né, pela execução desse hospedeiro, né? Não preciso da execução explícita, tudo bem, belezinha? Ele tem diferentes tarefas danosas, né? Então nós vamos ter vírus que destroem arquivos, vírus que corrompem partições, vírus que furtam informações. Então tem diferentes tarefas. E é por isso que a galera muitas das vezes pensa que tudo que causa mal no computador é um vírus. Cuidado, né? Conforme nós estamos vendo, tem algumas especificidades desse programa, beleza? Que ele vai se diferenciar com essas características de outros programinhas do mal que iremos estudar. Belezinha, tranquilo? O vírus tem 3 partes, ó. Tem um mecanismo de infecção, tudo bem? Mecanismo de propagação e uma carga útil, né? Mecanismo de infecção, vamos lá. Só para relembrar, o mecanismo de infecção é justamente, né, o que ele precisa para sobreviver, ó. Mecanismo de infecção é o tal de hospedeiro. Belezinha? O mecanismo de propagação, né, é quando você, ó, dá 2 cliques, por exemplo. Já está apto a se propagar, né, a se autorreplicar. E a carga útil, turma, é justamente, né, a tarefa danosa. Tarefa danosa. Belezinha? É o mal que ele causa lá no seu computador. E como nós vimos, ele não tem só uma tarefa danosa, né? Ele tem várias diferentes tarefas danosas. Nós vamos ter vírus que causam, né, na sua maioria, tá, todo tipo de tarefa danosa que prejudique lá o seu arquivozinho. Tudo bem? Na sua maioria é isso, né? Vai corromper, vai sumir com aquela pasta, né? Criar uma espécie de arquivo lá oculto, enfim, tá? Ele possui, ó, e não confundam, 4 fases. Vamos lá. Primeira fase é a dormência, beleza? Enquanto ele está lá dormindo, ninguém não ativou. A segunda fase, né, é a propagação, quando eu vou lá e dou 2 cliques lá no arquivo hospedeiro. A terceira fase é a ativação e a ação, que é justamente o resultado, né, o que ele vai causar. Belezinha? Tudo bem? Bem facinho, tranquilo. Slide aí muito importante, ó. Não confunda as fases com as partes, tá? Partes, nós temos 3 partes do vírus. Mecanismo de infecção, de propagação e o mecanismo aqui chamado carga útil. 4 fases dele, né? Após esse vírus estar dentro de uma pastinha lá, ele tem 4 fases. A primeira, a dormência, né? Quando ele está lá quietinho, ninguém mexeu com ele, não fui lá, dei 2 cliques no arquivo hospedeiro.
Depois eu fui lá, dei 2 cliques, ele começou a se propagar. Depois, né, ele se ativou a carga útil, começou a produzir alguma atividade maliciosa. E depois, claro, o resultado dessa atividade maliciosa, que é algum mal que ele venha a causar, tá? Tem algumas espécies específicas de vírus, né? Vírus, embora seja, né, uma espécie de malware, ele ainda é subdividido em algumas espécies de vírus que aparecem em prova, e essas espécies são diferentes entre si, ó. Vírus de script, né? São vírus ou malwares criados e escritos em uma linguagem de script, tá? Palavra-chave, eu sempre gosto de falar isso, ó. Palavra-chave da questão. Tudo bem? A questão vai mencionar, contar uma historinha que é um vírus que trabalha com linguagem de script. Pronto. Linguagem de script, vírus de script, tá? Esse malware aí que vai atingir, né, ter como meio de atingir lá algum sisteminha, algum computador, através dessa linguagem. Outro vírus aí, ó, vírus de macro, beleza? Essa figurinha aqui não é à toa que ela tá aí não, veja que é a figurinha do nosso Word, beleza? Galera, é o seguinte, essas aplicações do Office, né, ela tem uma espécie de ferramenta que é essa ferramenta aqui, ó, macro, tudo bem? Se eu salvo um arquivo lá no Office, por exemplo, né, do Word.doc, né, do PowerPoint.ppt, salvo do Excel.xls, tá? Posso colocar aqui também um Mzinho no final, ó, pptm, xlsm, esse M é justamente de macro, tá? Belezinha? Se eu salvo um desses arquivozinhos aí, né, do Office nessas extensões, e eu crio uma compatibilidade com essa ferramenta de macro, eu posso deixar vulnerável o meu programinha do Word, do Excel ou do PowerPoint, beleza? A essa infecção chamada vírus de macro. Ela vai utilizar esse meio, esse caminho, né, para ficar escondidinho ali, ó. Aí quando você abrir, meu caro amigo, lá o teu Word, o teu PowerPoint, o teu Excel, e clicar nesse macro, o macro é como se fosse um botãozinho dentro desse programa. Clicou nesse botãozinho, meu amigo, infectou o teu computador lá, o teu sisteminha. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Vírus de macro tá aí, né? Palavra-chave, né? É ter essa ferramenta de macro. Belezinha. Vírus de boot. Já vou aqui falar, para não confundir, ó, porque tem diferença no malware, tem diferença para o malware chamado bot. Nós temos o bot, só um ozinho, e nós temos o boot, 2 ozinhos, tá? Vírus de boot são vírus que atingem diretamente, ó, a reinicialização de sistemas operacionais. Turma, olha só, existem programinhas embarcados na máquina que eles cuidam de várias funções. Um desses programinhas é justamente esse programinha chamado boot. Além, né, de outras funções específicas desse software embarcado, uma delas é justamente a reinicialização, né, de algum sistema operacional. O Windows, ele fica dormindo ali, ó, quietinho, a máquina está desligada, ele está dormindo. Liguei a máquina, tem um programinha que vai lá, ó, bate na porta, ó, Windows, né? Estão querendo aqui que tu trabalhe. Esse programinha é esse cara aqui chamado boot, ele que chama essa reinicialização. Falar de um vírus, né, de uma ameaça que usa como meio, né, esse programa chamado boot, é dizer que esse programinha, né, vai atrapalhar nessa reinicialização. Então, meu amiguinho, quando você, por exemplo, já ligou o seu computador alguma vez na vida, né, e a tela ficou lá no pretinho, não carregou o Windows direito, tudo bem? Pode ser que a tua máquina esteja infectada por esse malware aqui chamado boot. Belezinha? Tudo bem? Palavra-chave está aqui, ó. Palavra-chave, impedir a reinicialização. Tudo bem? Palavra-chave daqui, né, do vírus de boot, impedir a reinicialização. Palavra-chave, né? Palavra ou palavras-chaves do vírus de macro é que ele vai trabalhar aqui, ó, vai atingir, né, algum programa do Office. Algum programinha, né? Algum programinha do Office. Aí eu coloquei essas extensões de arquivo aqui, tudo bem? Você que já teve aula comigo desses programinhas sabe do que eu estou falando. Porque a questão pode dizer, né, que como meio de contaminação do vírus de macro, ele utiliza essas extensões do Office, ó, .doc, .ppt, .xls,
ou, né, .docm, .pptm ou .xlsm, tá? Isso aqui são as nossas palavras-chave para saber se a questão está tratando ou não, né, do vírus de macro. Belezinha, tranquilo, muito fácil, tá aí mais algumas espécies de vírus, deixa eu ver se tem mais. Vírus de arquivo, esse aqui é o mais comum de todos, tá? Vírus de arquivo ou de programa, né? São espécies de vírus parasitários, beleza? São os mais comuns hoje dentro do mundo cibernético, né? Falando de vírus, claro, né? Tudo bem? Ele infecta arquivos executáveis. Olha só, falar de arquivos executáveis, tá? Pegando uma pincelada aqui de software, são programas que, por exemplo, né, tem a extensão, ó, .exe. Meu amigo, eu tenho certeza absoluta que alguma vez na vida você já baixou alguma coisa da internet, um download de um filme, e dentro dessa pasta do filme tem lá um arquivo do filme e logo abaixo um arquivo lá com um ícone que você não conhece e aí tem um nome lá e .exe. Cuidado, muito cuidado, porque com toda certeza pode ser um malware, e esse malware é justamente o vírus mais conhecido do mundo cibernético, que é o vírus de arquivo, que ele infecta justamente esses arquivos executáveis, tá? As questões vão chamá-lo também de vírus de programa, justamente porque ele é uma espécie de arquivo aqui, ó, executável. Tudo bem, belezinha? Tranquilo, vamos mais à frente, deixa eu ver se ainda tem mais vírus. Vírus polimórfico, ó o nome do cara, né? O que é algo polimórfico? Que muda de forma. Que ele pode, né, ter algumas formas diferentes. Poli é porque é mais de uma forma, né? É o vírus mutante, tudo bem? Que pode assumir algumas formas diferentes. Ele é capaz de assumir múltiplas formas. A cada infecção com o intuito de burlar os softwares de antivírus. Tem uma nuance aqui muito interessante sobre esse vírus, né? E geralmente quando ele aparece em alguma questão, ele vai, né, vir junto com esse outro vírus que iremos falar, um tal de vírus metamórfico, tá? E aí, galera, é ter cuidado com o que a questão está tratando, ó. Esse tal de vírus polimórfico, ele muda a sua assinatura, tá? Falar de assinatura é dizer que ele pode mudar o nome, o comportamento e o seu tamanho. Tudo bem? O vírus polimórfico, ele muda a assinatura e muda aqui, ó, o seu comportamento e o seu tamanho, tá? Falar do vírus metamórfico, né, é dizer que ele é, ó, primeira coisa, pior do que o polimórfico, né, é como se fosse um upgrade do polimórfico. A diferença, né, é que ele é, ó, capaz de mudar tanto a assinatura, veja que o polimórfico só muda a assinatura. A diferença é que ele pode mudar tanto a assinatura como a sua funcionalidade. Vamos imaginar aqui um antivírus fazendo uma varredura de uma unidade qualquer, né? E que de repente encontrou um vírus polimórfico. Qual é a atividade danosa do polimórfico a princípio, né? Ele consegue esconder a assinatura, o nome, consegue esconder o seu comportamento, o seu tamanho. Os antivírus, eles trabalham com várias formas de descobertas. Uma delas é procurar uma ameaça justamente pelo nome. Vamos imaginar, vírus polimórfico. Então, tudo que ele for varrer dentro da unidade, ele vai procurar lá, né? Por alguma ameaça chamada polimórfico. Quando ele chega próximo ao polimórfico, o polimórfico vai trocar o nome, vai mudar para outro qualquer, vírus de arquivo. Se a varredura era procurando um polimórfico, já não vai mais achar. Por quê? Porque ele mudou o nomezinho, agora é vírus de arquivo, não mais polimórfico. Perceberam? É assim que ele se esconde. É muito perigoso, uma ameaça perigosíssima, porque para os antivírus convencionais, né, eles não vão conseguir fazer varreduras suficientes que encontrem esse tipo de ameaça, tá? E falando desses dois vírus mutantes aqui, polimórfico e metamórfico, né, essas questões mencionaram, o mais perigoso dos dois é justamente o metamórfico, que ele é uma espécie de upgrade. Os caras que criaram esse vírus aqui não acharam o suficiente, né? Criar um cara que consegue burlar os antivírus, beleza? Porque os antivírus começaram a entender como, né, o polimórfico se esconde. E aí o que eles fizeram? Criaram o metamórfico, que além de esconder a assinatura, nome, tamanho e comportamento, consegue mudar a funcionalidade. Que interessante, turma, ó. A funcionalidade é a ação danosa que ele pode causar, tá? E por isso que ele é perigoso.
Vamos supor que o polimórfico, aliás, que o metamórfico tem a capacidade de danificar um arquivo. Está lá, escondidinho dentro da sua unidade, tentando danificar os arquivos dessa unidade. Vem um antivírus, vai fazer essa varredura, né? Justamente por essa funcionalidade, procurar programas do mal que estão ali escondidos naquela unidade e que podem danificar arquivos. Veja que o metamórfico, por ter a capacidade, né, de mudar essa funcionalidade, quando o antivírus estiver fazendo essa varredura, ele vai fazer essa notagem. E aí ele vai mudar, claro, a funcionalidade dele. Vai dizer que agora ele mesmo não mais destrói arquivos, né? Ele é um cara, vamos lá, que furta informações. Então aquela varredura vai ser ineficiente e não vai achar o metamórfico. Tudo bem? Vamos lá gravar a diferença. Polimórfico, né? É aquele vírus mutante que consegue esconder só a assinatura. Aí a assinatura, né, é um termo genérico para falar do nome do vírus, né? Do vírus polimórfico. Vai esconder, né, o seu comportamento e o seu tamanho. Quando falar do metamórfico, além da assinatura, ele consegue esconder a sua atividade danosa, que é a sua funcionalidade. Tudo bem? Muito mais perigoso. É como se fosse um upgrade do polimórfico, tá? Vírus Stealth. Vamos lá, ó, esse vírus Stealth ou vírus furtivo, tá? Gravem ele, né? Como se fosse aquela aeronave lá dos Estados Unidos, né? Já assistiram aquele filme, né? Daquela aeronavezinha que fica invisível, né? Para os radares convencionais, né? Isso, que inclusive, né, é um tipo de inteligência artificial, né? Que ela se revolta contra os seres humanos e quer destruir tudo. Lembram dele? Justamente, eu acho que o nome do filme, salvo engano, não é Stealth, né? Tá? Mas da aeronave eles chamam ela assim, tá? Tudo bem? É uma espécie de vírus furtivo, né? Eles são projetados, ó, explicitamente para não serem detectados. Ó, falou de um vírus que ele foi projetado, né, desenvolvido para não ser detectado pelos antivírus convencionais. Ó, palavra-chave de novo aparecendo, né? Isso? Tudo bem? Palavra-chave desse cara é não ser detectado, ficar invisível, vírus de Stealth. Belezinha? Professor, você não falou das palavras-chave lá do metamórfico e do polimórfico. Palavra-chave desses caras é ser mutante. Conseguir mudar de forma, né? Outra coisa que as questões tratam, né? Tem vários. Eles conseguirem, né, mudar a sua assinatura. Os dois conseguem, ó, polimórfico e metamórfico. A diferença é que o metamórfico, que é aquele upgrade do, né, polimórfico, ele consegue, além da assinatura, esconder também a funcionalidade. Tudo bem? Belezinha? Quando as questões falam do vírus do arquivo, também eu não falei da palavra-chave dele, né? Geralmente, eles tratam ele como uma espécie de vírus mais comum, tá? Vírus mais comum, vírus de programa, vírus que é um arquivo .exe, né? Ponto executável, tá? Então vamos lá, mais à frente, belezinha, tranquilo, vírus de Stealth. Vírus Time Bomb, olha o nome do cara, né? Um tempo para ele explodir, por exemplo, tá? É um vírus que exige um determinado tempo, né? Para ele explodir, mas não é só tempo, turma, tá? Gravem ele, que é como se fosse uma condicionante. É como se essa ameaça exigisse uma condicionante para ela ativar a carga útil, lembra? Carga útil, parte do vírus, né? Isso, uma das 3 partes do vírus. É como se ele exigisse essa condicionante, né? Para eclodir lá a sua carga útil. Ó, é o vírus bomba relógio. Trata-se de um vírus que, após infectar a máquina, ó, permanece latente, oculto. Tudo bem? Apenas se replicando. A sua carga útil fica programada para entrar em ação em uma data ou momento ou hora específica, tá? Então tá lá, lembrar que vírus precisa do hospedeiro. Então vamos lá. Tem um vírus bomba relógio dentro de uma pasta de música, abri a pasta de música, contaminei o sistema. Só que não é momentâneo ali, ó, de exato, né? De exato momento que aquela carga útil vai começar, né, a proliferar e ter os seus resultados na máquina. Não é assim. O vírus bomba relógio, ele tem 2 momentos. Ser ativado, que é quando eu executo o hospedeiro, e aí a ação da sua carga útil, que vai ser um momento posterior. Geralmente quem define isso mesmo é quem, claro, cria esse programinha. Coloca uma data do ano, uma hora específica do dia, né? Vamos imaginar o seguinte, de um vírus bomba relógio, que ele explore vulnerabilidade do teu computador, tá? E ele sabe que das 22, né, ó, os caras lá, os hacks sabem que das 22 até as, sei lá, 3 horas da manhã, tu joga Free Fire lá no teu computador,
lá no teu celular e é nesse momento que ele quer roubar essas informações, ó, de cartão de crédito que tu compra lá, né, as coisas lá do Free Fire, enfim, de outro joguinho, tudo bem? Então ele sabe que nesse horário a galera gosta de jogar, utilizar o cartão para comprar alguma coisa. É nesse horário que ele vai ativar a carga útil dele lá, tá? Pode ser todos os dias ou a cada um mês, cada uma semana. Esse é o nosso vírus aí, bomba relógio. Lembrar, turma, que as espécies de vírus, tá? Não delimita a sua funcionalidade. Então eu posso ter um vírus bomba relógio, que ele vai ser, claro, ativado em um determinado horário, determinado dia, que ele danifica arquivo. Da mesma forma, eu posso ter, por exemplo, um vírus polimórfico, tá? Que ele tem a característica específica dele, que seja também um vírus, né, que modifique a sua assinatura, mas que ele tenha como ação, né, como carga útil, também danificar arquivos. Tá? Quando a gente falou do conceito genérico de vírus, a gente disse que todos os vírus, sem exceção, eles podem ter diversas atividades maliciosas. Cuidado com questão que diga, por exemplo, que o vírus de macro é um vírus que, vamos lá, consegue apenas corromper arquivos do Word, do Office, sei lá. Não é. Embora eles tenham, né, como meio de infecção os programinhas do Office, né, o vírus de macro, mas a função específica dele não é corromper arquivos daquele programinha. Tudo bem? Aquilo ali é só um meio que eles utilizam. Então o vírus de macro ele pode ter várias funcionalidades. Olha um exemplo, né? Vamos supor que um vírus de macro esteja lá escondidinho dentro de um programa do Word. Quando você executa o programa do Word, claro, vai acionar o seu hospedeiro e ele vai começar a agir. E esse vírus de macro seja um vírus que esteja lá, né? Vamos lá, vendo o que é que você faz da vida, né? Vendo o que é que você gosta de comprar, né? Isso, para de repente te mandar spams, tá? Para te induzir, né, a um ataque cibernético, para tu colocar teu cartão de crédito, enfim, beleza? Então os vírus todos, eles têm diversas ações danosas, não é só um. Nós estamos falando dos nomes específicos dessas espécies de vírus, mas percebam, geralmente o nome é relacionado ao meio infeccioso desse vírus. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá, mais à frente, tá, ó. Diferente dos malwares conhecidos como bomba lógicas, nós vamos já falar desse malware chamado bomba lógica, tudo bem? Aqui é bomba relógio, ou vírus time bomb. As bombas lógicas em que a carga útil é ativada por uma condição, ó, lógica, condição. Se tem alguma condição, tá? É bomba lógica e não time bomb. O time bomb, ele vai precisar de um momento, ó. Relógio, né? Vai precisar de um momentinho, uma determinada hora do dia, tudo bem? A bomba lógica, ele precisa de uma condição. Vamos imaginar aqui, né? Ó, duas ameaças. Uma precisa que eu clique nela pelo menos 3 vezes no dia para que ela ative a carga útil. A outra ameaça precisa que eu clique nela antes das, sei lá, 13 horas. Antes das 13 horas para que ela ative a carga útil dela. Uma precisou de um horário específico, a outra precisou de uma execução de determinada atividade minha, né? Precisou de uma condicionante, ó. Quem precisa da condição, bomba lógica. Quem precisa do tempo, bomba relógio. Nem preciso dizer que as questões vão, claro, explorar, né, essas semelhanças entre essas duas ameaças, né? Aí lembrar, não tem vírus bomba lógica. O vírus é bomba relógio. Tudo bem? Isso aqui é um malware. Bomba lógica é um malware. Tranquilinho. Vamos lá mais à frente. Mais uma ameaça. Agora vamos falar desse cara chamado WAR. Primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Grava isso, bota 50 vezes e repete para si mesmo. O WAR não é vírus. O WAR não é vírus. Tudo bem? As questões vão chamar ele de diversas coisas. Ó. Uma delas é de verme. Tá? Inclusive, eu acho que o war é a tradução aqui, tá, da palavra verme, tá, do português para o inglês. Tudo bem? O war ou verme, né? Vamos lá falar do cara. O war é um programa que ele se autorreplica, ó. Veja que já tem uma característica igual à do vírus. O vírus também se autorreplica. Só que ele se autorreplica enviando cópias de si mesmo, ó, de computador para computador. Relembrando o vírus, ele se autorreplica enviando cópias dele mesmo, né, de arquivo para arquivo, de programa para programa. O OR se autorreplica enviando cópias dele mesmo, né, isso de computador para computador. Preciso dizer também que as questões vão explorar essa semelhança, muito cuidado, tudo bem?
Belezinha? Cuidado. Quem se propaga de computador para computador era o O e não o vírus. Mais à frente, o O não infectam outros arquivos, tá? Vejam, né, que esse cara aqui, pelo que a gente já observou, ele não precisa de hospedeiro. Belezinha? Se você não anotou, anota aí que esse cara não precisa. Eita aí que saiu feio, né? Dá para entender aí. Não precisa de um hospedeiro. Vou apagar esse negócio, que coisa que saiu estranha, né? Belezinha, tranquilo? Anota aí que esse cara não precisa de hospedeiro. Pronto, tranquilinho, ficou melhor. Tá? Não precisa de hospedeiro, tá? Porque ele não infecta outros arquivos, né? Eles mesmos são os programas desse arquivo. Tudo bem, belezinha? Ah, professor, então ele é menos perigoso do que o vírus, né? Cuidado, né? Vejam que ele não se propaga inserindo cópias dele, né? De arquivo para arquivo, de programa para programa, é de computador para computador. Ou seja, meu caro amigo, se você está numa rede de computadores da tua empresa e no momento que teu computador for infectado nessa rede, tá, por um O, tá, há grandes chances desse O se replicar, se autorreplicar em toda essa rede. Por isso que ele é um programa muito perigoso, tá? Me arrisco até dizer que ele é muito mais perigoso, sim, em termos de replicação, né, do que o vírus, de propagação do que o vírus. Até o nome que ele recebe é justamente por essa característica dele aí, né, de se autorreplicar ao extremo, né, se multiplicar de forma desordeira. O verme, ó, imagine que um pedaço de carne podre, né? Não é isso? Com 3, 4 dias você pode observar lá. Tem vários vermezinhos lá, não é isso? Aqueles vermezinhos branquinhos lá, tudo bem? Aquela característica ali daqueles vermes, quanto mais ainda tem carne ali, mais eles se aumentam aquela quantidade, é a mesma coisa aqui, esse mesmo raciocínio para esse cara chamado UOR, belezinha? Enquanto ele vê que o seu computador tem recursos, né, tem memória para ele se expandir e aumentar, né, a sua autorreplicagem, ele vai se autorreplicar. Inclusive, uma das principais ações danosas desse programa chamado verme é consumir recursos. Então vamos lá, o que é que ele faz a priori quando ele quer consumir recursos? Tem lá 20 GB de espaço lá no teu SSD. Ele vai se autorreplicar, meu caro amigo, até conseguir ocupar esses espaços aí de SSD. Estou dando um exemplo, claro, né, de uma memória mais convencional. Mas não é só numa memória como uma secundária, um SSD, que ele vai se proliferar. Pode se proliferar em outras memórias também. Belezinha, tá aí o nosso O, tá? Eles não necessitam de hospedeiro, conforme nós vimos, não infectam arquivos, eles são os arquivos, programas, tá, do mal. Eles se autorreplicam, assim como os vírus, tá? Eles se propagam de forma automática, ou seja, não preciso executar nada. No momento que ele chegou na minha rede, não tem nenhum mecanismo, né, que combata essa ameaça, ele vai chegar lá e ele vai utilizar a minha rede como um trampolim, ó, tudo bem? Para ir pulando de computador para computador. Mas quando ele chega aqui no meu computadorzinho, né, ele vai, né, praticar a sua principal atividade danosa, consumir recursos. Tá? Ele vai, né, se proliferando, aumentando a quantidade de vermezinhos, programinhas do mal, até ele conseguir consumir algum recurso do meu computador por inteiro. Tudo bem, belezinha, tá? Vamos lá, ó. Eles se propagam de forma automática quando, através de alguma vulnerabilidade, né, eu não tenho um programinha, né, um anti-malware que combata esse verme. Então ele vai ver que tem uma vulnerabilidade no meu computador, vai chegar lá, tudo bem? Aí ele vai se instalar no meu computador, tudo bem? E também ele pode chegar através da execução explícita desse programinha, tá? Não é só pela rede, né? Explorando vulnerabilidades. Eu posso muito bem pegar, sei lá, um pendrive, baixei uma pasta de música lá no Cyber, né? Na casa de um colega, eu trouxe o pendrive para o meu computador, tá? Perceba que eu não tenho rede aqui, né? Por exemplo, estou desligado lá do Wi-Fi no meu computador. Abri a pasta de música, tem um OR lá dentro, tá? Quando eu executo a pasta que está o OR dentro, perceba, se ele não precisa de hospedeiro, quando eu executo a pasta, é claro que eu não contaminei meu computador. Mas eu sou curioso, né? E aí tem um nome lá de um arquivozinho lá, né? Vamos lá, Playboy, ó, que doideira, né? Um arquivo lá, né? Em WYSIP, né? Zipado, com o nome Playboy. Aí o cara, tem alguém pelado aqui, deixa eu ver aqui. Dá 2 cliques no arquivo, ó,
estava lá te enganando, era um arquivo de UO, tu executou explicitamente o programinha do mal, acabou de contaminar o teu computador com esse cara chamado UO. O processo de infecção e propagação ocorre aí em 4 fases, ó. Vamos lá. Só passando aqui, rapidão. Ó, 4 fases. Fase 1, não é isso? Ele vai pular de computador para computador, belezinha, conforme nós vimos. A fase 2, pulou de computador para computador, ele vai precisar de uma rede ou ser executado. Tudo bem? Ele vai precisar de uma rede ou de ser executado. A fase 3, a autorreplicação. A autorreplicação desse cara chamado UO. A fase 4, a ação danosa. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo. Ó, conforme nós falamos, a ação maliciosa mais comum desse cara, e é uma das palavras-chave que você vai identificar na questão para saber se a questão está falando do UO, é justamente ele conseguir consumir muitos recursos, né? Imagine o seu HD como se fosse um pedaço de carne podre. É isso mesmo. Tudo bem? Então vai lá, né? A mosquinha bota lá um ovinho lá, vai se proliferar aquele monte de verme, né? É nojento o exemplo, mas é bom para a gente tentar entender. Então vai lá, a mosquinha bota lá o vermezinho, né? Lá no pedaço de carne podre, e aqueles vermes vão aumentar e consumir aquele pedaço por inteiro. A mesma coisa aqui, esse raciocínio, né? Nós podemos trazer aqui como se fosse a nossa partição de HD. Vê aqui, só precisa de um O e ele vai se autorreplicar até consumir por inteiro o que você tem de HD. E é justamente a atividade principal maliciosa dele, ó, consumir muitos recursos. Belezinha, vamos lá para algumas diferenças entre o vírus e o O, que esses caras aqui sempre aparecem em conjunto em prova e cobrando essas diferenças. Ó, primeiro, o vírus, para se replicar e contaminar, ó, ele depende da execução do programa ou do arquivo hospedeiro. O O, para se replicar e contaminar, ele não precisa, ele faz isso sozinho, explorando vulnerabilidades ou sendo executado de forma explícita. Então, se a questão mencionou que é um programinha que contamina o teu sistema, quando executado explicitamente, esse cara é o O com toda certeza, não é um vírus, porque o vírus ele só contamina um sistema se eu executar o arquivo do programa ou o arquivo hospedeiro. A execução explícita é a execução, 2 cliques, ó, 2 cliques no arquivo do mal. Tudo bem? Aqui para o vírus eu não preciso executar o arquivinho do mal. Não preciso. Tudo bem? Vou dar um pausezinho aqui rapidão para a gente tomar uma água, né? E a gente volta com o segundo bloco daqui mesmo, tá? Já já a gente volta. Valeu!